Aleluia. Boa noite para todos. A graça e paz. Que bom estarmos reunidos, né? Mais uma oportunidade, mais um culto de homem, onde tenho certeza que o Espírito Santo vai tratar com cada um de nós e vamos ser homens melhores. Amém? Homens valorosos, né? Homens de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que o povo que conhece seu Deus será forte, será ativo e farão coisas extraordinárias. Porque estamos no Senhor, amém? Que maravilha, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos por essa noite, te agradecemos, Pai, por cada um que se encontra nesse lugar, com aqueles que também vão assistir através da live, com aqueles que vão ser abençoados, Pai, através do YouTube também, que vai ser colocado lá essa mensagem, que possamos se alegrar mais uma noite na Tua presença, possamos Te cultuar, Te render graça por tudo que Você tem feito, Pai, por todo suprimento, livramento, porque até agora Você tem nos sustentado. Até agora Você tem nos livrado, até agora Você tem nos alcançado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te agradecemos por essa noite maravilhosa que vai ser na Tua presença. Espírito Santo, amigo fiel, Você nos conhece por dentro e por fora. Você é o nosso melhor amigo, porque Você nos ensina, Você nos motiva, nos lembra, nos guia em toda a verdade. Que esse culto, mais uma vez, Você possa nos guiar. Tudo para a Tua glória em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler rapidamente com vocês, lá no Salmo 150, vai ser rápido, tá certo? Depois de eu ler a gente vamos adorar, vamos louvar ao Senhor e ter esse momento maravilhoso na presença dEle. Aleluia. Na verdade a gente nunca sai da presença de Deus, mas tem momentos que a gente tira, né? Espírito, alma e corpo, para a gente estar de fato só o exaltando, adorando, e é isso que a gente vamos fazer. O salmista Davi já dizia no Salmo 27:4, de que uma coisa ele pediria, mas ele buscaria o que ele pediu, é de estar contemplando, adorando ao Senhor e aprendendo a sua palavra, amém? No Salmo 150, e o versículo 1 diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Hoje podemos louvar a Deus não só nesse santuário físico, mas nesse espiritual que somos nós. Louvai-o no firmamento da obra do seu poder. Versículo 2: louvai-o por os seus atos poderosos, louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Diga amém. Amém. Diga assim seja. Amém. Então, para você que está chegando nessa live, seja bem-vindo também em nome de Jesus Cristo, tá certo? Esse é o culto de homem, e se tiver algumas mulheres que com certeza estão assistindo, vai ser abençoado, porque a palavra de Deus alcança todos, tá ok? Irmão, esse texto aqui, ele é muito pertinente, porque ele diz o seguinte no versículo 2, que devemos adorar a Deus segundo a sua excelência. Eu entendo quando muitas pessoas até dizem assim: vamos dar um louvorzinho a Deus, vamos dar, vamos dizer assim, uma dancinha para o Senhor. E às vezes não tem uma pessoa que toque bem, que cante bem, ou que faça alguns gestos, né? Que às vezes tem algumas igrejas isso. E às vezes tem uns que ficam embolando, não é bem, vamos dizer assim, preparado. Aí, mas porque para o Senhor eu vou cantar, mas eu não canto bem. Mas o interessante, irmão, que quando esse texto diz aqui, devemos louvar ao Senhor na excelência do seu poder, ele está dizendo: dê o seu melhor. E eu acredito que Deus vai receber o louvor de qualquer pessoa que de fato tenha nascido de novo e que seja o seu melhor. Mas o que ele está falando é que ele não espera, vamos dizer assim, a quem daqueles que podem dar o melhor. Quem entende? Louvar a Deus na excelência do seu poder é louvar de acordo com como ele é excelente. É isso que ele está dizendo. Não louve a Deus, ou seja, deixando reserva, porque talvez seja o último culto. Posso ir amém? Já pensou a gente estar aqui adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, e a gente partir, não é, para a glória, e sermos arrebatados a qualquer momento? Então é isso que precisamos a cada dia entender, que Deus espera sempre o nosso melhor. Por quê? Porque nós somos o melhor de Deus. Amém? Humildade não é a gente, na verdade, muitas vezes, muitas pessoas pensam que humildade é dar o que não sabe, ou que não foi preparado. É claro que ninguém nunca entra perfeito naquele que Deus chama ele para fazer, mas uma coisa é certa: fazendo na excelência que é digno do Senhor, vamos a cada dia, irmão, crescer. Porque a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz do sol, que vai brilhando dia após dia, até ser dia perfeito, amém? É de glória em glória, é de fé em fé, Agora a gente precisamos
a cada dia nos examinar. O que eu acho massa e muito tremendo na palavra, que ela não manda a gente examinar ninguém. Pelo contrário, se examina a você mesmo. E quando a gente examina nós mesmos, a gente vai saber se a gente está dando melhor a Deus ou não. Quem entende? Então, essa é a noite propícia para a gente dar o nosso melhor, que seja na hora da reverência da palavra, que seja no momento do louvor e adoração. Vamos fazer isso com intensidade. Você na sua casa pode fazer também, tá certo? Pode ficar de pé com a sua esposa, com seus filhos e ali adorar ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Então, vamos ficar de pé? Aleluia. Vamos ter esse momento maravilhoso na presença do Senhor. Aleluia. Está pronto para adorar o Senhor? Segundo, Ele é excelente. A gente sabe que quando os homens eles se preparam para adorar um ídolo, né? Eles extravasam, eles pagam caro para isso, né? Ou seja, eles na verdade estão ali arriscando a sua própria vida para dar o seu melhor. E às vezes a gente fica um pouco tímido na presença de Deus, mas nós precisamos na verdade se soltar, porque Ele é nosso Pai. E a Bíblia diz que devemos entrar com ousadia ao trono da graça, Hebreus 10, 19. Então faça isso com ousadia, porque é a casa do seu Pai e do meu Pai, amém? Vamos lá? Oh glória! Aleluia! Deus é bom! Aleluia, queridos! Foi para a liberdade que Cristo te chamou, amém, queridos? Oh! Celebra o Senhor! Não tenho medo do amanhã, meu Deus e Pai está lá. Confio na sua palavra, é provisão garantida. Diga pra Ele: a minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, pois em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 Hey! Deus é bom. Você é livre, meu querido. Diga pra Ele assim, ó: não tenho medo do amanhã, eu não. Meu Deus e Pai está lá. Confio na sua palavra, ela é provisão garantida. Diga pra Ele: a minha vida é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu não preciso me preocupar, pois em Cristo eu sei, só vai melhorar. 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 A minha casa, ok? Minha família, vamos lá. Meu amanhã, meu ministério. Diga pra você: a sua casa, sua família, querido, só vai melhorar. O seu amanhã só vai melhorar. E o nosso ministério a cada dia só vai melhorar. 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 Aleluia! E tudo vai acontecer na vida daqueles que creem no Senhor. Diga pra Ele assim, ó: eu creio que tudo é possível aquele que crê. Eu não vou desistir jamais. Eu creio, eu falo a montanha
e grito a muralha. Eu passo pelo meio do mar. Diga, eu sou da fé. Sou da fé e vivo sobrenatural. Eu creio em milagres do poder de Deus. Eu creio que tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio que na vida dos que creem, eu creio que tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio que tudo vai acontecer. Oh, que tudo vai acontecer. Aleluia. Celebra o seu querido. Eu creio que tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, eu falo a montanha e grito a muralha. Eu passo pelo meio do mar. Eu sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres e no poder de Deus. Eu creio que tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio que tudo vai acontecer. Eu creio que tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio que tudo vai acontecer. E tudo vai acontecer. Deus é justo e fiel, querido. Tudo que Deus falou vai acontecer. Você crê nisso, querido? Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Eu creio que tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio que tudo vai acontecer. Eu creio que tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio que tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Basta só você crer, meu querido. Aleluia. Deus é justo e fiel para cumprir a sua palavra. Todas as promessas que Deus fez, Ele cumpriu, meu querido. Se Ele prometeu algo a você, segure firme, porque Ele vai cumprir. Diga assim: Deus é fiel. Não, diga: Deus é fiel. Ele é justo e Ele cumpre tudo aquilo que Ele te promete. Amém? Tudo que Deus falou, mais uma vez, tudo, diga: tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou, tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Eu creio que tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio que tudo vai acontecer. Eu creio que tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Aleluia. Certeza, meu querido, que
nós temos que ter é que quando nós estamos em Cristo, tudo vai bem. Tudo vai bem. Elevo os meus olhos aos montes, de onde o meu socorro vem. E dentro de mim eu sei, tudo vai bem. A minha confiança está em Deus, descanso no que Ele prometeu. E dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Diga pra Ele: tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem com minha alma. Mais uma vez, tudo vai bem com minha alma. Tudo vai bem com minha alma. Não se canse de sair da presença do Senhor, porque na presença do Senhor a tristeza, ela salta de alegria, querido. Eu elevo os meus olhos aos montes, de onde o meu socorro vem. E dentro de mim eu sei, tudo vai bem. A minha confiança está em Deus, descanso no que Ele prometeu. Pois dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Diga pra Ele: tudo vai bem com minha alma. 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 Você é livre, meu querido. Você pode dançar na presença do Senhor. Aleluia. Você pode elogiar o Senhor com as suas bocas, com as suas palavras. Foi pela liberdade que Cristo te chamou. Se pelo vale da sombra eu passar, a morte não vai me tocar, pois dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Se pelo vale da sombra eu passar, a morte não vai me tocar, pois dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Celebra o Senhor. Se pelo vale da sombra eu passar, a morte não vai me tocar, pois dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Se pelo vale da sombra eu passar, a morte não vai me tocar, pois dentro de mim eu sei, tudo vai bem. Celebra o Senhor, querido, diga pra Ele: tudo vai bem com minha alma.
Glória a Deus. Essa é a vontade do Senhor, que possa ir tudo bem, amém? Desde que a gente possa cada dia estar na posição de sermos um bom ouvinte. E um bom ouvinte é aquele que de fato está ouvindo para aprender e para praticar, amém? Você pode sentar? Glória a Deus. Para você que vai chegando nessa live, seja bem-vindo em nome de Jesus, está certo? Nós estamos no culto de homens do Ministério Família Valoriza, como temos como presidente o pastor Adilson Santos, a vice-presidente da sua esposa, a irmã Márcia Santos. Esse que vos fala é o pastor auxiliar, o pastor Wilson Silva. E essa noite tem 2 homens de Deus que vai estar aqui, né, comentando conosco a palavra, aprendendo com vocês também. E com certeza vamos sair daqui mais edificados, mais fortalecidos. Primeiro quero dar graça e paz para o diácono Naldo. Graça e paz, diácono. Amém, pastor. Graça e paz a vocês que estão aqui. Graça e paz a vocês que estão em casa também. Então fica ligado, preste atenção, porque mais uma palavra que pode transformar nossas vidas, irmão. Então fica atento, amém, para o que vai ser ministrado aqui. Uma parte a gente já fez, irmão. Foi louvar e adorar o Senhor. A outra agora é de receber e aprender, amém, irmãos? Então fica ligado. É isso aí, conosco também, nessa noite, o ministro Del. Graça e paz, ministro. Graças a paz, pastor Wilson. Graças a Amém. paz, diácono Aldo. E a todos vocês que estão nos assistindo, né, pelo Instagram, Face. Isso, pelo Face. né? E todos vocês aqui que estão no culto presencial. Amém. Glória a Deus. Então, essa noite vamos falar sobre honra. Amém? A importância da honra. Nós precisamos entender, querido, que o nosso talento não pode levar a gente aonde a nossa honra pode nos levar. E vamos ver isso na palavra de Deus, vamos estar comentando aqui com o menino. E você pode ter um maior talento do mundo, a habilidade, ser uma pessoa vocacionada para qualquer área, que todo mundo possa perceber isso. Mas se você não tiver um comportamento de honra, você não vai conseguir completar o que Deus chamou você para fazer. Quem entende? E vamos perceber que a honra, ela, mais de 90%, ela não é de forma abstrata, ou seja, através de palavras. Eu sei que a gente pode honrar uma pessoa elogiando ela, falando bem dela. Quem entende? Só que a honra que a gente vê na Bíblia, mais de 90% é de forma palpável. Amém? É de forma notária que todo mundo vê isso. E também está escrito na palavra de Deus. Você vai ver isso. Porque você que é casado, tem a sua esposa, e você chega todo aniversário, você diz: minha filha, eu lhe amo, dá um abraço só nela. E isso vai chegar um momento que ela vai dizer: será que ele me ama mesmo? Ou seja, só em palavras. Há quem diga que tem pessoas que não falam quanto tanto, não é? Mas a sua vida de honrar o outro com atitudes, com comportamento, no sentido de algo natural, vai a cada dia levar a outra pessoa a dizer: rapaz, de fato a outra pessoa, ela me ama. Às vezes é uma coisa bem simples, né? Você passa na rua, vê um bombom, lembra da esposa e leva. Aquilo vai ser motivo dela passar a semana todinha pensando. Porque não é a questão do valor, amém? Mas é a questão, de fato, daquilo que vai a cada dia, vamos dizer assim, apimentar se for o cônjuge, que possa, na verdade, a cada dia ativar o outro e mostrando que não é só de palavras, mas é de atitude e de verdade. Abre a tua Bíblia, eu quero começar por esse texto aqui. 1 Samuel, abre a tua Bíblia lá, 1 Samuel capítulo 9. E vamos entender, querido, de que todos que passaram, não é? Ou seja, que tiveram êxito e sucesso na sua vida, foram pessoas que elas honravam o que elas faziam. Ou seja, o primeiro princípio, para que a gente possa entender a respeito de honra, a palavra mostra lá em Provérbios capítulo 1 e o versículo 7, que o princípio de quem é temente a Deus é a pessoa de fato, a cada dia honrar a Deus. Ou seja, quer a cada dia mostrar que você é sábio, honre a Deus. Amém? E aquele texto que eu li lá no Salmo, quando a gente abriu o culto, 150, versículo 2, quando ele disse que devemos adorar a Deus, louvar a Deus, na excelência do seu poder. Ele está mostrando que nós podemos chegar diante de Deus com o nosso melhor, com excelência. No Velho Testamento você vai ver muito isso. Ninguém que chegava diante de Deus chegava com as mãos vazias. E esse texto aqui ele é interessante, porque isso era passado de geração em geração. E aqui a gente vai ver um jovem, o Samuel, que não era rei ainda, amém? O pai dele fazia parte da tribo de Benjamim,
e era uma das pequenas tribos, das 12 tribos de Israel. E esse jovem aqui, ele vai à busca da jumenta do pai dele. Aí ela se perdeu e saiu esse jovem com um dos servos do seu pai. Amém? Olha o que diz, capítulo 9, versículo 2 em diante. Quis, que era o pai de Saul, tinha um filho chamado Saul, jovem e de bela aparência. Nenhum homem era como ele entre os israelitas. Era o mais alto de todo o povo. Os outros chegavam aos seus ombros. A jumenta de Quis, pai de Saul, havia se perdido. Então Quis disse a seu filho Saul: leva agora contigo um dos rapazes, levanta-te e vai procurar as jumentas. Eles passaram pela região montanhosa de Efraim e também pela terra de Salisa, mas não o acharam. Depois passaram pela terra de Sairim, porém não estava ali. Também passaram ainda pela terra de Benjamim, mas não o acharam. Quando passavam pela terra de Zuf, Saul disse ao rapaz que estava com ele: vem, voltaremos, para que não aconteça que o meu pai se esqueça das jumentas e passe a se preocupar conosco. Então estamos vendo aqui que Saul, ele, além de honrar o pai dele, amém, ele estava preocupado também com o pai dele, ia pensar se eles não voltassem no tempo devido. Mas no versículo 6, ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus muito respeitado. Esse homem de Deus aqui era Samuel, amém, profeta Samuel. Mas ele disse, no caso do rapaz: nessa cidade há um homem de Deus muito respeitado. Tudo quanto diz acontece. Infelizmente, vamos até lá. Talvez ele nos mostre o caminho que devemos seguir, ou seja, para encontrar a jumenta. Então Saul disse ao rapaz: mas se formos até ele, e o que levaremos ao homem, ou homem de Deus? Pois o alimento de nossas bolsas já acabou, e não temos presente para levar ao homem de Deus. O que diríamos? O rapaz tornou a responder a Saul: eu ainda tenho um quarto de um ciclo de prata para que poderes dar ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Olha para cá, por gentileza. Eu não vou ler o texto todo porque ele é longo, mas depois você pode ler em casa, tá certo? Esse texto aqui, irmão, ele é muito rico, ele é interessante demais. A gente percebemos que o princípio da sabedoria é ser obediente a Deus. Quando a gente, na verdade, somos a cada dia obediente, honrando ao Senhor, nós a cada dia vamos de fato andar na sabedoria que Deus quer que a gente ande. E esse jovem aqui é interessante que ele sai, né, em busca da jumenta pela obediência a seu pai, leva um rapaz, que aquele rapaz estava somando com ele. Veja que para a gente andarmos em honra, é preciso também a gente entender com quem a gente está se associando. Quem entendeu? Que uma pessoa, ela pode, na verdade, ser um precursor, ela pode nos ajudar a cada dia crescermos em honra e descobrir o que Deus tem para nossas vidas. E é interessante que esse rapaz aqui, ele fala sobre o profeta Samuel, que estava atuando naquela época, que era a boca de Deus. E ele disse: olha, tem um homem de Deus aí. Se a gente for lá, ele vai dizer onde está a jumenta. E Saul, ele entendia a importância da honra, que ele disse assim: mas como é que eu vou chegar lá sem nada? Eu vou chegar com umas mãos vazias diante do homem de Deus? E é interessante, irmão, se você ler a Bíblia do Velho Testamento ao Novo Testamento, ninguém que ia para a presença de Deus ia com as mãos vazias. E era algo palpável, amém? Algo que podia, de fato, concreto. E é interessante de que ele disse, o homem de Deus, né? Ou seja, o rapaz falou para Saul que ele, na verdade, estava com algo ali que poderia dar a Saul para dar ao homem de Deus. Só que, quando Saul vai até esse homem de Deus, Deus já tinha falado com ele, com Samuel, que ia aí um jovem até ele, da tribo de Benjamim, e que esse jovem seria um príncipe, que esse jovem ia reinar sobre o povo de Deus. Imagina. Então o camarada, ele sai
ou seja, em honra a seu pai, em busca da responsabilidade que o pai tinha entregado a ele, ele em momento nenhum, ele desonra seu pai. E talvez você que está me assistindo, ou alguém que está aqui, diga assim, mas rapaz, eu vou honrar uma pessoa que não é digna, seja o pai, o presidente, qualquer outra pessoa. Irmão, a gente precisa entender que a honra não depende do que a outra pessoa possa fazer por nós, mas porque a gente entendemos o princípio da honra. Amém? E esse rapaz, ele fez isso porque ele amava o pai e também ele era um homem de honra. Mas pode acontecer de alguém dizer assim, não, eu só vou honrar quem me honra. E biblicamente não é assim. Amém? A gente vê lá em Romanos, capítulo 13, se não me falha a memória, ele fala sobre isso. O versículo 7, que dá honra a quem tem honra. Respeito a quem tem respeito. Não é? Até lá nos Efésios fala sobre isso também. Que quando a pessoa ela honra o pai, ela vai ter benefício de longevidade e prosperidade. Amém? E quando tiver famílias, com certeza os filhos vão ter o mesmo princípio de honra porque você semeou lá atrás. E o interessante, irmão, que esse homem aqui, ele foi ter com um profeta sem ter nenhuma perspectiva a não ser aquela jumenta. Mas como o nome de Deus viu ele, Deus falou com ele, é esse aí que eu quero que você unja ele. E Saul nem sabia, vê. Mas tinha um princípio de honra em Saul. E o homem de Deus falou com ele, disse, rapaz, você vai conosco para um local de honra, onde ia ser o sacrifício, e deixou ele no local de honra e disse, você vai ser ungido, que você vai ser o príncipe de Israel. Agora imagina, o camarada sai atrás da jumenta e volta para casa um rei, ungido a rei. A gente sabe que houve um processo de preparação para ele entrar, mas a unção que era mais importante estava lá. Por quê? Por causa da honra. Então o que vai nos levar longe, ministro Del, vai ser a honra, não é tanto o talento. Porque a gente vê muitas pessoas que não era talentosa, mas tinha uma vida de honra e Deus colocou ela no lugar de honra, não é? E quantas pessoas, na verdade, vamos dizer assim, que tinham tanto talentos, mas porque não tiveram honra, a soberba precedeu a queda delas, não é verdade? Aleluia. É interessante, né? É interessante que Provérbios, capítulo 15, 33, ele diz que a sabedoria instrui o temor. E diante da honra vai a humildade. Na frente da honra vai a humildade. Então a gente pode ver que ninguém pode honrar outra pessoa ou alguém se ele não tiver desenvolver um coração humilde, né? Porque humildade em quê? E principalmente você poder dar satisfação. Tem pessoas que têm dificuldade de dar satisfação. Isso é falta de humildade. Não dá satisfação ao pai, à mãe, não dá satisfação à esposa, e às vezes ela troca de roupa e não estou falando de família, mas o cara quer cobrar, né? Não dá satisfação no trabalho, não dá satisfação no ministério, aos seus líderes, né? Não vai chegar a lugar nenhum. É verdade. Não vai chegar a lugar nenhum. Então, quando se compreende os princípios de honra, ele primeiro vai se ajustar de uma forma humilde, e só a palavra é quem pode fazer isso, né, pastor? Isso só a mesmo. palavra que pode moldar esse espírito de humildade, essa atitude de humildade para poder honrar outra pessoa. E você vê que a gente vê, a gente pode perceber que o maior exemplo de honra foi Deus. Isso. Porque a Bíblia diz que porque Deus honrou o mundo ou a humanidade de tal maneira que deu. Ele não veio com mão vazia, como o pastor falou. Porque ele honrou a coroa da sua criação. A Bíblia diz em Gálatas que nós somos como a primícia de sua criação. E ele chegou já o quê? Honrando a sua criação. Como? Dando o seu filho Jesus, né? Pode... Isso mesmo. Aleluia. A gente vê também Jesus, né? Que lá em Mateus 11, 28 ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, meu irmão. O próprio Deus habitando entre nós, como um homem, teve que ser humilde, como o ministro está falando aí, né? E ele teve que se humilhar até a morte de cruz, meu irmão, ser honrado. E hoje está à destra de Deus por conta de humildade, meu irmão. Por conta que sempre honrava o pai, né? Como o pastor Ailson falou, né? Honra, meu irmão, temos que honrar os pais. Logo em casa, né? Se você não tem pai, não tem mãe, meu irmão, honra quem for, seu tio, sua avó, sei lá. Alguém é autoridade na sua casa, né? Como o ministro Del falou também, a gente tem que honrar nossas esposas, meu irmão. E a própria palavra diz, marido, honrar as suas esposas como vaso mais frágil. Amém? Porque honra, meu irmão, nos leva, meu irmão, ao sucesso.
né? Assim Isso como mesmo. levou Saul, levou José ao sucesso, levou Davi ao sucesso. Um cara que cuidava das ovelhas, né? Era andar atrás da malhada, mas ele era um coração humilde. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, meu irmão. Acaba ser segundo o coração de Deus é porque o cara era tremendo mesmo. O cara era top. O cara é reconhecido pelos homens. Depois eu vou ler um versículo aqui, que ele era reconhecido por todos os soldados, meu irmão. E depois a gente vem de lá, pastor. Amém. Tem um texto lá em Êxodo, o capítulo 23, versículo 15. A parte B, é interessante que ele diz que não deveriam chegar diante de Deus com as mãos vazias. Amém. Imagina. Ou seja, todos que chegavam a um profeta que representava a boca de Deus, Deus guiando o povo, ele não chegava de mão vazia. Por quê? Porque ele sabia que a honra ia conduzir eles para onde de fato ele estava precisando, vamos dizer assim, ser conduzido. E é interessante, querido, que hoje a gente percebemos que os filhos de Deus, mesmo ele às vezes estudando a respeito de um monte de coisa que é necessário, que precisa, mas por não ter honra na vida dele, ele não vê a manifestação de uma forma grande. Quem entende? Amém. A gente vê um monte de pessoas talentosas no reino de Deus, que não querem fazer nada no reino de Deus, mas simplesmente porque não há um princípio de honra, ela às vezes vai morrer com uns talentos, e muitas das vezes, muitas delas antes de morrer, às vezes vai ser tirado o talento dela, para dar aquele que está produzindo. É isso que a palavra diz. E a gente vê que honra está em todo canto da Bíblia. A gente vê em Lucas capítulo 5, e aquele texto lá mostra quando Pedro ele tem uma grande colheita, mas na verdade ele teve primeiro uma grande honra de ter emprestado seu barco a Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Então quando ele empresta seu barco a Jesus, ele está honrando o ministério dele. Imagina, Pedro passou a noite pescando, de manhã estava lá nas redes, Jesus viu isso e pediu o barco dele emprestado, e Pedro ficou lá ainda ouvindo a palavra, Amém. Aleluia. até ele terminar a mensagem, para no final ainda receber uma palavra e dizer assim: Pedro, lança as redes. Ou seja, Pedro honrou. Imagina, você está cansado, fadigado, e Deus precisa usar você para abençoar pessoas, e você diz: rapaz, estou muito cansado. Na verdade eu vou falar para essa pessoa de Deus outro dia. E às vezes, irmão, tem momentos que a gente não pode perder. Amém? Amém. E poder abençoar uma pessoa, porque às vezes não vai ter mais outra oportunidade, talvez aquela pessoa morra. E quantos fatos já aconteceram assim? Teve um momento que Jesus, quando ele estava falando com a mulher samaritana, lá em João 4, ela depois que é evangelizada, convencida de que ele é o Messias, ela vai numa cidade, chama a cidade para ouvir Jesus. E Jesus mandou os discípulos comprar comida. Quando os discípulos voltam, pergunta a ele: quer comer? Ele disse: não, uma coisa só tenho, que é fazer a vontade do meu Pai. Amém. Aí a gente olha aquele texto e diz assim: rapaz, Jesus era desequilibrado. Mas não era, porque ele sabia que a fome física dá para você suportar, dá para passar um tempo, mas aqueles que precisam da palavra, muitas das vezes não tem tempo. Amém. Entende? Amém. Então veja a importância da honra. E Amém. Jesus ali estava honrando a Deus, amém? Fazendo aquilo que ele foi chamado, vocacionado para fazer. Aleluia. Não é isso, ministro? Interessante que a honra, né, ela traz um benefício mútuo. Isso, Mútuo, né? com certeza. Né? Porque eu defino a honra como aquele gol que a bola bate na trave, bate no goleiro e entra, né? A honra é como aquele gol que o camarada chuta, ela bate na trave, bate no goleiro e entra. O que é isso que quer dizer? Está dizendo que aquele versículo lá que está em Romanos 13, 7, né, que ele diz: cada um dás o que deveis. Isso. A quem temor, temor, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem honra, honra. A quem honra, honra. A quem honra, honra. Quando você honra, você será honrado por consequentemente. Aí a bola entra na trave agora. Porque isso agrada a Deus. Quando a gente anda em honra, reconhecendo talentos, reconhecendo posições de pessoas, de homens de Deus, e enfim, pessoas de autoridades, isso agrada a Deus. Né? O que desagrada a Deus é a gente desonrar, se juntar com pessoas e criticar um, criticar outro. Isso mesmo. Né? Mas honrar é igual aquele gol, meu irmão. Bola bate na trave, imagina, a bola bate na trave, aí bate no goleiro de dentro, o camarada diz: aí Deus vibra lá em cima. Tá entendendo? Então eu posso definir a honra como isso. Há um benefício mútuo. E é interessante que quando o camarada faz um gol desse, talvez muitas pessoas não entendem de futebol, mas eu chuto, a bola bate na trave, bate no goleiro e entra, o gol é de nós dois. Ou seja, quando a gente honra uma pessoa, não é? Quando a gente honra uma pessoa, a gente não está pagando a nossa luz, não.
Exatamente. Pelo contrário, a gente vai brilhar mais. Né, Tiago? Amém, amém, é Exatamente. verdade. A gente vê também Davi, né? Davi ele era um homem que honrava os profetas, meu irmão. Né? Ele honrava, a gente diz, mas Davi pecou, sim, Davi pecou, meu irmão. Davi foi rápido em se arrepender. Né? A gente vê a humildade de Davi. Né? A gente vê, tá certo, a destruição do reino, tudo bem. Mas a gente vê que depois que Davi peca, mas Davi continua, meu irmão, o sucesso. Porque ele se arrepende, pede perdão. Até o profeta conta aquela história e ele vai ao profeta e diz, rapaz, esse homem sou eu. Se entra no saco, na cinza, cai no chão, se arrepende ao Senhor. E é um sucesso, meu irmão. E ele deixa o sucesso para o filho dele, Salomão. E Salomão, né, deixa o sucesso de Salomão, honra esse Deus, que esse Deus é maravilhoso, esse Deus é tremendo, sem ele a gente não pode fazer nada, sem ele o reino não vai. E o que é que Salomão faz? Segue o mesmo passo do pai. Interessante, né, Diácono? Eu li que nesse texto que você está citando aí, que muitas das vezes o rei Saul tentou matar Davi. Amém. Mas mesmo assim, ele honrava, irmão. Há quem diga que o Saul, ele só reinou com a unção sobre a vida dele 2 anos. Mais de 20 anos foi sem a unção. Mas mesmo assim, enquanto ele não saiu de cena, Davi honrava ele. Amém. Ou seja, e por isso que ele foi tão honrado, Davi, né? Amém. A gente Ele vê, né, sabia o pastor? princípio da honra. A gente vê, né, pastor, que Saul começou tão bem, né? Então pessoas Isso. podem começar tão bem e depois Terminar errado. caírem, né? Terminar errado. Porque Saul começa bem, honrando ao profeta, diz que aquele homem de Deus merece honra, né? É um homem de Deus, é um profeta. Isso. Mas depois ele começa a desonrar tanto a Deus como o profeta. Né? Verdade. E perde a unção. E Davi não. Davi começa a honrar o profeta, honra o rei, que é Saul, honra a Deus e continua seu ministério honrando, né? Não foi um Verdade. pecado porque ele tirou a honra de Davi, ou Não. que ele deixou de honrar o Senhor. Mas ele conseguiu permanecer com o coração íntegro ao Senhor, né? Não é, muitas pessoas às vezes vão, meu irmão, se você cai, meu irmão, pede perdão a Deus, se levanta, meu irmão, segue em frente, né? Você tem uma vida toda pela frente, meu irmão. Não é aquilo que vai lhe destruir, não é aquilo que vai lhe acabar. Mas sim, aquilo ali pode ser um trampolim, como o senhor fala, pastor. Isso mesmo. Pode ser um trampolim para o seu sucesso mais na frente, meu irmão. Então, pede perdão, sai dessa rota, muda de caminho, meu irmão. E começa a honrar o Senhor, começa a honrar as pessoas, né? Começa a honrar seu patrão, né? Vamos entrar nisso depois também. Amém, pastor? Isso, é verdade. E a gente percebe, querido, de que quando a gente honra, a gente, como o ministro Del estava falando, a gente está só acumulando para nós mesmos. Amém. Amém? Aleluia. Por quê? Porque a vida é uma semeadura. Eu estava lembrando hoje, foi interessante. Há 4 meses atrás, a minha esposa teve neném e ela ia fazer a cirurgia, ia ser R$3.000. Nisso me liga meu irmão, que é o mais velho, o primogênito, tem mais de 50 anos. E ele nunca ligou para mim esse tempo todinho. Ele disse, eu estava precisando de R$300. Tu pode me dar? E eu estava com dinheiro basicamente contado para fazer a cirurgia dela. Estava com uns 2.700, eu digo, o resto passa no cartão. Mas eu peguei e honrei a vida dele, porque já me honrou tanto, meu irmão mais velho, amém? E nunca me fez um pedido, eu me achei constrangido de não fazer a mesma coisa por ele. E eu dei, não pensando em receber, apesar dele querer me devolver. Mas hoje o Senhor me lembrou a respeito disso, quando eu estava pensando em falar sobre honra. E é interessante ver que hoje ele falando comigo, ele disse, depois eu vou devolver aquele dinheiro, coisa e tal. Eu digo, não esquenta não, fica tranquilo, já me desse tanto já. E Deus começou a me lembrar, aqueles R$300 que você me deu, você se lembra da cirurgia da sua esposa? Eu já falei aqui, não é, que eu ia pagar esse preço, não ia ser feito em Caruaru, ia ser em outra cidade. Mas o que acontece? Dentro disso, Deus operou e o médico falou para mim, disse, olha, vem para cá, que eu vou fazer a cirurgia dela de graça. Aleluia. Então veja, eu honrei meu irmão, e a cirurgia dela foi de graça, 0,800. Nem fiquei devendo a ninguém, amém? Aleluia. Mas por quê? Por causa de um princípio. E é isso que a gente precisamos entender, que Deus quer que a gente tenha esse princípio em nós, em tudo que possamos fazer. Porque às vezes, diácono ou ministro Del, não é a questão da quantia, mas é aquilo que de fato tem valor. Amém. Porque, por exemplo, R$20 às vezes para você não tem valor. Quem entende? Mas para muitas pessoas, R$20 é muita coisa. Ou seja, é o melhor dela. Eu me lembro que eu já cheguei a ofertar DVD. Chegar na igreja, não tinha dinheiro. Eu digo, rapaz, o que é que eu tenho? Aí estava com DVD, eu fui lá e botei no gasofilácio. Já vi pessoas dizimando botão. Ou seja, porque ela não queria chegar diante de Deus sem nada. Amém. Amém? É impossível, irmão, a gente, na verdade, não entender essas coisas em questão de semeadura. Às vezes, por exemplo, você pode orar, pedir direção a Deus, estudar a respeito do assunto. Mas se você não semear, você não vai colher muito. Porque a Bíblia diz que Deus já semeia a quem? Semeia. A quem semeia, ou seja, quem honra a terra no natural, ele vai ter muitos frutos dela. Amém.
E quando a gente honra o corpo de Cristo, é impossível você não ser beneficiado. Amém. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, né, ministro? E a partir da hora que você cuida de uma parte do seu corpo, todo o corpo é beneficiado. Amém, é verdade. A gente vê daquela mulher, né, que lavou os pés de Jesus, gastou aquele perfume caríssimo, que muitos dizem, né, historiadores, 1 ano de trabalho dela, e Jesus disse que todo evangelho que for pregado não se deixará de falar dela. Olha a honra que ela teve, aquela mulher dele, né, com uma semente, né, uma semente da vida dela, parte da vida dela, meu irmão. Uma parte da vida dela, né, teve obras, tem obras, meu irmão, no Velho Testamento, que o povo era guiado, o povo judeu era guiado por obras, meu irmão. Por isso que Tiago diz lá, né, sem a obra, a fé sem a obra é morta, meu irmão. Não é que a obra salva, meu irmão, mas a obra leva, meu irmão. A obra tem um sentido, meu irmão, significativo na vida de um cristão. A obra tem um sentido na vida significativa também do ímpio também, meu irmão. Uma pessoa, qualquer pessoa, meu irmão, que com o princípio de Deus vai receber aquele princípio, meu irmão. Vai receber em troca, em retorno. Porque a própria palavra diz que a chuva cai sobre os justos e injustos, meu irmão. Deus honra a sua palavra, é princípios, meu irmão. E muitas das vezes as pessoas aí fora estão ganhando mais coisas do que o próprio Filho de Deus. Porque às vezes estão ouvindo a palavra e está, tipo, fechando o ouvido para a palavra de Deus. E muitas pessoas aí fora não ouvem a palavra e com princípios sem saber da palavra e são honrados, muitas vezes, né? Como o pastor está falando, por obras, né? Como eu falei, obras não salvam, irmão. Mas tem um sentido significativo. Até mesmo na vida do cristão, meu irmão. Por isso que muitas das vezes a gente diz, rapaz, por que não está acontecendo nada? Porque às vezes a gente não está fazendo nada, irmão. Uma palavra como essa, meu irmão, para a gente pegar, se agarrar com firmeza, meu irmão, a ela. E praticar, meu irmão. É impossível não acontecer, meu irmão. É um princípio bíblico, né? Como o pastor Ailson falou, né? Que a lei da semeadura, né? Amém. E a gente vê pela palavra. Aqui Verdade. honra, honra. E a gente vê, a Bíblia diz, a gente vê lá em Filipenses, capítulo 2, né? Diz que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Aleluia. E a Bíblia diz que mesmo sendo Deus, não considerou que ser Deus era algo que devia se apegar. Mas a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. Aleluia. Consequentemente, no versículo 11, a Bíblia diz que, pelo que Deus o exaltou soberanamente, honrou, ele honra soberanamente, acima de todo nome. Então, é o fruto da... Até o tempo, né? A Bíblia diz que devemos honrar o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, e tudo isso é princípios. Amém? Isso é princípios que precisa cada dia ser estabelecido em nossas vidas, porque muitas das vezes a nossa trajetória não vai ser algo contínuo, milagre, mas é interessante que isso pode acontecer na nossa trajetória e vai acontecer através de pessoas. Você nunca vê uma pessoa dizendo assim, rapaz, eu recebi algo de Deus, uma casa ou um carro, se não foi através de pessoas. Você nunca viu dizer assim, Deus mandou descendo do céu com um anjo, não é? Uma casa, ou seja, um carro. Não, Deus envia pessoas. Amém. Mas porque pessoas que têm princípios de submissão, princípio de honra. Amém? Amém. Tem esse texto aqui que eu achei ele tremendo demais. Uma mulher rica que ela honrou o homem de Deus. E olha que interessante. E quando ela honra o homem de Deus, ela se depara com um milagre que ela tanto esperava. Amém. Então, às vezes, a pessoa que você despreza ela pode ser a pessoa que possa estar com um milagre para manifestar para a sua vida e para a sua família. Às vezes não é um milagre, mas às vezes é direção. Amém. Sabe, irmão, tem pessoas que, na verdade, ela não entende o princípio da honra e ela ouve as pessoas que estão numa posição de autoridade, principalmente eclesiástica, como se fossem pessoas comuns. E você sabe que no natural, não é, se um capitão passa e um soldado raso passa e ele não presta continência, ele vai ser cobrado. Naturalmente falando, porque não prestou honra. Amém. É vergonhoso, não é? Naturalmente falando. Espiritualmente não é diferente. Abre a tua Bíblia, para você ver esse texto aqui comigo. Lá em 2 Reis, capítulo 4. Esse texto ele é tremendo, versículo 8. Amém. Que diz o seguinte: um dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que insistia para que ele comesse em sua casa. Todas as vezes que ele passava por ali, ia até lá para o quê? Para comer. Irmão, essa mulher, ela era rica. Mas você sabe que aqui na terra, todos nós, qualquer posição que estivermos, sempre vai faltar alguma coisa. E dentro dessas coisas, muitas das vezes é um milagre, que muitos precisam. Amém. Quem entende? E foi o caso dessa mulher. Ela era rica, mas não tinha filho. O marido dela já era de idade. Olha o que acontece. No versículo 2, ela disse a seu marido:
Eu tenho observado que este que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Construamos um pequeno quarto no alto. Vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Assim ele poderá se hospedar ali quando vier nos visitar. E certo dia ele chegou ali, hospedou-se naquele quarto e foi descansar. Então disse a seu servo Geazi, no caso o profeta, chama a sunamita, ou seja, a mulher rica. Ele a chamou e ela foi até ele. Eliseu mandou Geazi dizer: tu tens feito muito por nós, o que poderíamos fazer por ti? Algum motivo para que interceda por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: eu vivo bem no meio do meu povo. Então ele disse: o que faremos então por ela? E Geazi respondeu: ela não tem filho, e o seu marido é o quê? Velho. É velho. Então você percebe aqui de que essa mulher, ela fez questão de sempre honrar esse homem. Em algumas versões diz, no versículo 2, que ela constrangeu ele em honrá-lo. Amém? E compartilhou com o seu esposo. E não sabia ela nem o esposo que o milagre que ela tanto queria estava na honraria daquele homem. E o mais interessante ainda é de que honraria não tem validade. Por quê? Porque esse menino, Amém. ele de fato acontece, ela engravida, tem um menino, e depois esse menino morre. É aquele relato onde diz, né, que ela passa até Geazi, e Geazi diz: como é que você está? Seu esposo, seu menino? Ela está bem. E depois, quando ela chega diante do nome de Deus, Eliseu, ela vai debruçar-se diante dele, e ali ele vai dar uma direção para ela. Quem entende? Amém. Ou seja, a gente percebemos que a honra, ela vai nos acompanhar, mesmo que no meio do caminho haja alguma perca. Aquele jovem estava com o pai, trabalhando, e disse que teve uma dor de cabeça e morreu. Mas aquela mulher, ela sabia que ela tinha honra, e aquela honra não ia ser exterminada por uma obra do acaso. E o que aconteceu? Aquele homem de Deus foi lá e ressuscitou o filho dela. Aleluia. Então, veja a importância da honra, não é? Amém. Que vai perdurar não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento é o que a gente mais vê. Um honrando o outro, né? Amém. A gente vê também a vida de José, né? José honrou o patrão dele, Potifar, né? Depois honrou o chefe da prisão, Isso. né? E depois ainda honrou o faraó. Uma vida de Vamos honra. falar, uma vida de honra, né, meu irmão? E onde ele foi parar? Sucesso, né? Ele Isso. serviu o rei ao lado do rei, que era faraó. E ele ficou como o segundo rei, o segundo faraó, né? E ele foi tão humilde que ele disse assim: faraó, procura um homem dentro do povo que você tem aí, um homem sábio, um ministro seu, né? Que saiba fazer isso, saiba somar, multiplicar, ver a semente, que vive muita coisa por aí. Aí faraó disse: rapaz, se não for esse homem, se não for você, quem vai ser? Um homem que tem a sabedoria de Deus. Olha a honra, meu irmão. Verdade. Olha a honra no coração humilde, como a gente estava falando, né? Um A homem gente que vê veio de muitos casos, baixo. né, diácono? Muitas pessoas, às vezes, muitos filhos que não honram os pais, às vezes os pais são ricos, têm uma condição financeira, terminam deixando para os empregados. Amém. Porque às vezes tem um empregado que às vezes é um filho. Honra tanto o patrão que ele diz: rapaz, antes de eu morrer eu vou fazer. Isso né? é verdade. Deixar Amém. escrito para quem vai ficar. Amém. A gente É vê muito verdade. isso em filme e na vida real também. Amém. Então Isso a mesmo. honra, ela é algo extraordinário, né, ministro? Com certeza, a honra é como um imã. Aleluia. A honra é como um imã. A gente honra e coisas nos atraem. Amém. Você vê a rainha de Sabá, um texto que o pastor Ailson gosta muito, a rainha de Sabá, quando foi ter com Salomão, ela muito rica, levou muitos bens. Mas quando ela foi embora, ela recebeu mais do que ela deu. Isso mesmo. Tá entendendo? Então a honra é como um imã, né? Agora é um caminho também, a gente deve entender que a honra, ela leva também a um caminho favorável e um caminho perigoso. Porque tanto como a pessoa deve ter honra, ter humildade para honrar uma pessoa, a pessoa deve ter humildade para receber a honra também. Amém. E a gente vê na Bíblia, né, que por pessoas não saber equilibrar ou receber honra, pessoas se tornaram soberbo e muitas pessoas pereceram. Na palavra está escrito isso: pessoas pereceram por falta disso, porque não souberam verdade. lidar com essa situação. Mas para quem sabe lidar com essa situação, vai ser um caminho favorável. Isso. Amém. Pode completar. Cuidado, né, também com a inveja, irmão. Amém. A inveja é sobre a honra, né?
Às vezes a gente tem autoridade como pastor Ailson, como pastor Adilson, ministro. Você tem o patrão, você tem o supervisor, né? E a gente vê Jazi, né? O próprio Jazi aí do profeta Eliseu, que o profeta Eliseu curou com a resposta de Deus, curou aquele Naamã, né? E Jazi com inveja, o Naamã disse, eu vou dar uma quantidade a esse profeta aí, vou dar ouro, prata a ele, sou rico. E o profeta disse, não quero nada seu não, né? Aí Jazi com inveja pegou e disse, mas rapaz, por que o profeta não quer riqueza dessa? Eu vou atrás agora, foi atrás de Naamã, pegou o ouro e a prata que o Naamã ia dar ao profeta, e levou, e o profeta disse, rapaz, Naamã, mas Jazi, por que fizesse isso, rapaz? Não era para ter feito isso. Então, meu irmão, cuidado com inveja, meu irmão. Cuidado com a inveja com o supervisor, cuidado com a inveja com o patrão, né? Cuidado com a inveja com aquela pessoa que sempre honra o patrão e sempre tem um cargo melhor. Então, vigia, irmão, né? Quer viver bem, meu irmão, vigia, né? Porque a inveja, meu irmão, faz parte da carne. E a inveja tira honra, meu irmão. Você vê que a inveja, Satanás desceu do céu, o cara foi posto para fora do céu por conta de quê? De inveja, meu irmão. Ciúme, né? Porque Deus é todo poderoso, Deus é o dono da glória, Deus pode todas as coisas, e ele por inveja, querendo ser igual a Deus, tem a mesma honra que Deus, ele foi posto para baixo, né? E ele hoje agora é condenado ao inferno. Então vigia, né? Com a inveja, porque às vezes a inveja vai lhe atrapalhar com a respeito à honra, amém? Isso mesmo. É interessante que lá em 1 Reis, capítulo 3, mostra que Salomão, mesmo ele na posição já de rei, o pai dele já tinha morrido, mas ele era um cara sábio também, inteligente. Mas diz que ele foi à presença de Deus e diz que ele saiu de uma posição de conforto, foi para outra cidade para dar um melhor ao Senhor. Aleluia. E dentro das suas condições ele matou 1000 bichos, 1000 animal. E naquele período que ele estava dando seu melhor, ele pegou no sono. E ali Deus aparece para ele e pergunta para ele, o que é que você quer? Aleluia. Amém. Ele disse, Senhor, eu quero sabedoria para honrar o teu povo. Eu quero sabedoria para te honrar. Porque o povo é de Deus. Amém? Amém. E se honra, o povo está honrando ao Senhor. E a gente sabe na história que ele não só obteve sabedoria, mas riqueza e muito mais do que ele não pediu. Então veja que o caminho da honra é um caminho de excelência. Amém? Amém. É um caminho que muitas das vezes vai superpor, vamos dizer assim, vai além daqueles que têm habilidade. Eu sei que é importante você ter habilidade, todos nós temos talentos, amém? Amém. Mas isso não deve, na verdade, nos atrapalhar para que a honra não seja estabelecida. Porque isso vai acompanhar o resto da nossa vida. Eu acho interessante que chegou um momento na vida de Salomão que por causa do pai dele, Davi, Deus não destruiu muitas das vezes Salomão. Amém. Isso por causa do seu pai. Porque eu vou honrar o que eu falei para ele. Aleluia. Ou seja, ele já estava morto, Davi, mas mesmo assim ele era cultivado, ou seja, a sua honra é cultivada até hoje, na verdade, né? Amém. E sabemos que honra não é algo do século, é algo de milênios. Amém? Amém. Quem se dá bem na vida é quem honra. O diácono estava falando aqui, né, sobre servos. A gente vê lá em 1 Timóteo, capítulo 6, e ali mostrando, a parte do versículo 1, o apóstolo Paulo falando que aqueles que servem, né, seja o patrão em Cristo ou não, deve servir como ao Senhor. Amém. Ou seja, se a pessoa ele faz a sua função, não reclama quando passa 5 ou 10 minutos, ele está honrando seu patrão, e quando um dia o patrão for dispensar, ele vai ser o único a sair. Amém. Amém, porque ele está honrando. Amém. Amém, irmão? Porque honrar não é bajular, não. Amém, é verdade. Quem entende? Honrar é você dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Aleluia. Ou seja, quando a gente faz isso, rapaz, a gente vai ter um caminho aqui na terra abençoado, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Amém? Amém. Eu queria ler esse texto aqui lá em 2 Samuel, capítulo 18, por favor. 2 Samuel, capítulo 18. Davi chega numa cidade, né, com fome, com seus soldados. Estava fugindo de seu filho Absalão, né? E ele vai dar as instruções a esses soldados. Vê que interessante, irmão. No versículo 1. 2 Samuel 18, versículo 1. Diz assim: o rei Davi juntou todos os seus soldados, dividiu em grupos de 1000 e em grupos de 100, e colocou oficiais para comandá-los. Então mandou que saíssem 3 grupos, um comando por Joabe, outro por Abissai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, e outro por Itai, da cidade de Gate. E o rei disse aos seus homens: eu também irei com vocês. Eles responderam: o senhor não deve ir. Se formos obrigados a fugir, ou se os inimigos matarem a metade do nosso exército, isso não fará nenhuma diferença para eles,
mas o Senhor vale por mais de 10.000 de nós. Será melhor que o Senhor fique aqui na cidade e nos mande socorro. Meu irmão, olha a honra, bicho. Dizer que um homem só vale mais do que 10.000 homens. Será que esse homem valia alguma coisa? Será que esse homem tinha caráter, personalidade, meu irmão? Capacidade. Ele é um homem que tinha unção, meu irmão. E muitas das vezes, quando o pastor começou aqui, que Eliseu tinha unção, que o profeta Samuel tinha unção, meu irmão. E unção é algo precioso, meu irmão, que nós precisamos honrar. Quem, irmãos? Pastor. Quem, irmão? Ministro. Quem, irmão? Um ao outro, como a palavra diz. Honrai um ao outro, como superiores a si mesmo, meu irmão. Então, meu irmão, essa é a vontade de Deus. Nós possamos, meu irmão, estar honrando um ao outro, meu irmão. Principalmente aos que nos ensinam, meu irmão, como diz aí em Hebreu, né? De duplicada honra. Essa ficha tem que cair aos poucos, irmão. Não é de um dia para a noite, não é de uma hora para outra. Mas essa ficha tem que cair aos poucos, meu irmão. Muitas das vezes a gente tem que fechar brechas na nossa vida, irmão. Eu comecei uma época na minha vida que eu comecei a fechar janelas, porta, brecha, telhado. Só assim, meu irmão, a gente vai começar a ter sucesso nas nossas vidas, meu irmão. E honra faz parte de uma vida, meu irmão, de sucesso também. Isso. A gente vê soldados aqui, meu irmão. Se você ler um pouquinho atrás aqui, no capítulo 17, diz que o exército, meu irmão, de Absalão era 10 vezes maior do que o exército de Davi, mas não conseguia, meu irmão, por causa da unção. Não conseguia por causa da honra, meu irmão, aqueles caras honravam a Davi. Se você ver também, diz que 2 homens, foi 3 homens, foram buscar água, passaram com um exército de inimigo para buscar água, para dar um copo de água a Davi. Disse, ó, Davi, né, foi lá, passemos lá, pegamos água da fonte que o Senhor queria trazer para o Senhor beber aqui. Aí Davi, vocês são doidos? Vocês arriscaram a vida para me dar um copo d'água? Pelo Senhor a gente faz isso. Então, meu irmão, você vê, porque as pessoas, porque eles enfrentavam exércitos maiores e venciam, né? Porque tinha batalhas e eles venciam sempre. Porque mesmo está envolvido, velho, coisas grandiosas, feito honra, né? Feito fé, envolvia, né? Unção, habilidade. Então, meu irmão, quer sucesso? Então, pratique essa palavra, meu irmão. E honra é só um pedacinho do bolo para a gente comer e praticar, né, irmão? E é interessante, né, de que todo sucessor dos líderes que a gente vê no Velho Testamento e no Novo Testamento foram pessoas que honravam os seus líderes. Amém. Amém? A ponto de Timóteo, né, ele ser um dos discípulos de Paulo, que ele tinha ele como se fosse realmente seu sucessor, a ponto de ele ter uma intimidade tão forte como Davi tinha com Jonathan e Jonathan com Davi. Amém. A ponto de não querer dar a vida pelo outro. É verdade. Porque ambos os amavam. Ou seja, eles honravam uns aos outros. Amém. E olha que interessante, aqui em 1 Timóteo capítulo 5, e o versículo 17, diz assim: aos presbíteros que governem bem, devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Porque a Escritura diz: não amarres a boca ao boi quando ele estiver debulhando. O trabalhador, ele é digno do seu salário. Então, ele é digno de duplo honorário. Tem algumas Bíblias que falam assim. Tem alguma que fala assim? Dupla honra. Pronto. Tem outras que falam honorário, que está referido, de fato, a finanças. Amém? Ou seja, ele está dizendo, não deixe que uma pessoa que abençoe a sua vida e você saia de lá sem, na verdade, abençoar a vida dele. Por quê? Porque a honra que você dá a uma pessoa é a honra que você vai adquirir. Ou seja, a pessoa que você honra, a unção que você honra, é a unção que vai lhe acompanhar. Quem entende? Ou seja, quando a pessoa ela estuda, se ela não honrar o professor, principalmente que vai para o particular, né? Ou seja, ele é honrado por quê? Porque de fato ele está ali não só para sugar, ser um sanguessuga, né? Ele está ali para, de fato, vamos dizer assim, dividir. Amém. Aí ele está mostrando, olha, aqueles que servem a palavra, algumas vezes pode falar pastor, em vez de presbítero, mas tem versão que fala presbítero e pastor ao mesmo tempo, que deve honrá-lo, né, com as suas finanças. Amém. Dupla honra. Por quê? Porque eles quem vai te dar direção, vai te dar a cada dia, vamos dizer assim, um norteamento, para você se dar bem. Amém? Na sua vida espiritual. E Deus sempre vai usar pessoas. Quem entende? Amém. Então, se no natural as pessoas elas honram as autoridades que devem honrar de fato, por que a gente não honrar as pessoas, vamos dizer assim, no reino de Deus, na submissão eclesiástica? Hoje a gente vê a maior dificuldade dos filhos de Deus é abençoar um ministro ou uma ministra. Por quê? Porque só fica visando o natural.
Amém. E não sabe ele que não vai chegar a semente na mão dele se ele não for um bom semeador. Verdade. Sem contar que, quando a Bíblia fala de 10%, é interessante que os 10% que a gente podemos devolver ao Senhor, é dele os 10%, mas também os 90%. Amém. É por isso que muitas das vezes, financeiramente, muitos filhos de Deus não crescem. Por quê? Porque eles têm em mente que os 90% é dele, ele não honra, às vezes, com oferta, aí ele come a semente, aí fica sem ter semeadura. Não é? Então, veja que importante, você ser guiado pelo Espírito. Amém? Eu já vi muito isso, de muitos homens de Deus. Claro, eles chegaram no entendimento, ouviram a voz de Deus, a direção de Deus, a inclinação de Deus e fizeram. Muitos que deram carro, ou deram, vamos dizer assim, casas, ou deram milhões, deram dinheiro, eles tinham aquela condição, amém? Mas também eles foram guiados para fazer aquilo, por quê? Porque Deus queria que chegasse mais semente na mão dele. Você pode orar da língua cair, pedindo para que Deus possa acrescentar a sua semeadura. Mas o único princípio da semeadura crescer é dar semente. Amém. Quem Aleluia. entende? Amém. Então tem coisas que é questão de princípio, questão de honra. Amém. Ele dizendo, olha, se você honrar a terra vai devolver para você. Se você me honrar, eu vou abençoar a sua vida. Mesmo a gente já sendo abençoado, a manifestação daquilo que é nosso depende de nós mesmos destravar. Amém? Aleluia. Amém. A gente vê que o Senhor fala com Josué, até quem poderia suceder ele poderia ser Moisés, Arão, seu irmão. Mas você vê que naquele período que teve ali com seu irmão, ele não teve tanta honra. E quem sucedeu? Moisés e Josué. Amém? Amém. Mas mesmo assim, foi o que o Senhor falou para ele. Josué 1,8. Josué, meu servo Moisés está morto. Agora é a sua vez. Continue honrando aquilo que eu entreguei a ele. Medite de noite naquilo que eu entreguei a ele, Aleluia. a Moisés. Amém. Então você fará a sua vida prosperar. O que ele Aleluia. estava dizendo? Mesmo meu servo Moisés morto, ele merece honra. Amém? Amém. Porque o que você tem na mão para seguir foi através dele que eu dei para o povo. Então veja que a importância que Deus dá, não é? Da honra. A quem tem honra, né? Quem tem honra. Amém. Por sermos um ser trino, né, um ser composto de espírito, alma e corpo, muitas vezes as pessoas querem honrar de uma forma verbal, que não é nada mal, é bom para a nossa alma, né? A gente se sente bem quando é honrado por palavras, né? A gente vê que muitas vezes pessoas também têm disponibilidade de honrar uma pessoa orando por ela, né? Mas muitas vezes acontece que quando chega na parte física, né, para honrar com alguns bens, há uma certa dificuldade, né? Mas glória a Deus que nós estamos entendendo isso, o nosso ministério está entendendo isso, que eu estava meditando, que todas as pessoas que passaram por aqui esse ano, como pastor Judivan, pastor Abraão, pastor Armando Sena, pastor vários pastores que passaram aqui, nenhum deles passaram sem deixar de ser honrado. Amém. Isso, não só pela liderança, mas por nós também que Aleluia. pegou a visão, sabe? E isso, rapaz, aparentemente a gente pode até não ver resultado nenhum, mas na frente isso faz uma grande diferença. Amém? Amém. As pessoas que passaram por aqui, elas foram abençoadas financeiramente, espiritualmente, através de uma oração, né? Emocionalmente, porque é bom você chegar num lugar e se sentir amado. Isso. né? Amém. Aleluia. Amém. Eu me lembro, rapaz, ele até tá aqui o irmão, né? Que ele, uma vez eu estava lavando um carro, ele ia passando no carro, depois ele volta, aí disse, eu passando ali, Deus me mandou te dar esse dinheiro, ele me deu R$100, mas eu tinha orado antes, pedindo algo para dar uma semente a outro irmão, mas não estava com dinheiro. Vê que coisa interessante. Aí o irmão volta, me dá o dinheiro, ele disse, eu não sei porquê, mas Deus me mandou te dar R$100, aí ele pegou, me deu R$100, aí foi embora, e na hora Deus disse, essa semente não é sua, é para dar fulano. Amém. Vê Aleluia. que interessante. Amém. Quem entende? Então, às vezes vai chegar muita semente nas nossas mãos que não é para nós mesmos. Ou seja, a semente chegou na minha mão, Deus vai multiplicar na mão do irmão, vai multiplicar porque eu passei para outra pessoa, e assim sucessivamente. É isso o reino de Deus. Amém? Amém. O reino de Deus não é de competição, para ver quem faz melhor, ou aqueles que na verdade vai ser mais chegado a Deus. Não. O reino de Deus é simplesmente a gente a cada dia honrar o outro e poder motivar o outro. E obedecer ao Senhor, primeiramente, né? Porque o primeiro mandamento, quando a gente vê, né, diz: amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, honre Deus sobre toda, acima de qualquer coisa, honre Deus. Amém. E honrar a Deus é quando eu honro meu irmão, é quando eu honro meu irmão, é quando eu honro minha esposa, é quando eu honro meu pastor, é quando eu honro você. Está um princípio da palavra, então eu estou honrando a Deus. Amém. Pastor? E outra coisa, né? Se a honra vem de Deus, meu irmão. Lá em Coríntios, né?
diz que é segundo propor no nosso coração, meu irmão. Então fica tranquilo, meu irmão. Às vezes Deus vai propor R$2, às vezes Deus vai propor 10, Deus vai propor 100. Só que é obediência, né? Mas só que é obediência, meu irmão. É uma atitude de fé, né? Uma atitude que você está ali, rapaz, será que é? Mas é, meu irmão. Eu me lembro agora daqueles 2 filhos, né? Que o pai, que Jesus fala da parábola, né? Filho, vai lá no campo, vai lá, né? Cuidar das coisas lá. O filho disse, eu vou, pai, vou agora. Vou trabalhar para o senhor agora, tá certo. Quando o pai sai disso, isso é conversa, meu. Vou nada. Aí o pai chega para o outro filho e diz, ô filho, vai lá cuidar do campo lá, filho. E pai, eu não vou não. Não estou com vontade de ir não. Tá certo, filho, tá bem. Quando o pai sai, diz, mas rapaz, o pai está pedindo com tanto, em outras palavras, parafraseando, né? Está pedindo tão educado e está precisando disso, eu vou fazer esse trabalho. Aí Jesus diz, quem valeu mais, meu irmão? Aquele que disse que não, mas se arrependeu e foi, meu irmão. Isso. E muitas vezes vai acontecer isso na área da semente, sabia? Vai propor no nosso coração, mas rapaz, será? Será? Meu irmão, o diabo não vai mandar nada a ninguém não, meu irmão. Como eu já falei aqui, ele vai mandar quando é para usar droga, quando é para tomar cachaça, ele vai dar mesmo a ele. Mas para outras coisas, meu irmão, só Deus, meu irmão. Só Deus, porque a palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, meu irmão. Do Pai das luzes, onde não tem sombra de variação, meu irmão. Amém? Eu me lembro do pastor, né, ele é muito famoso, o pastor Tiago Brunet. Ele disse que terminou um culto, né, ele esperou o povo sair, que ele é famoso, o povo fica em cima. Ele esperou o povo sair tudinho, quando ele ia saindo para entrar no carro, aí o rapaz, pastor. Ele olhou assim e disse, quem é? Dê um minuto da sua atenção, pastor, por favor. Ele disse, está certo. Aí vem, ele disse, o que foi? Eu queria lhe honrar, pastor. Aí tirou R$20, assim. Aí deu ele olhou aquele dinheiro assim e disse, rapaz, eu ganho milhares. Né? Às vezes, se brincar, chega até 1 milhão. E ele olhou e disse que foi constrangido com aqueles R$20. Disse, rapaz, eu nunca recebi uma oferta como essa na minha vida, esses R$20. Porque o rapaz disse, olha, pastor, eu queria honrar o Senhor. Porque eu tenho um celular, que ele nunca deixou de ter Wi-Fi, eu moro na rua. Meus pais me abandonaram porque eu virei homossexual. Meus pais me abandonaram, eu saí de casa, eu estou com o celular e sempre assisti as suas pregações. E eu me converti, estou fazendo faculdade agora nessa cidade, minha vida é totalmente mudada. E eu não tenho muita condição, mas o que eu tenho aqui é corações de R$20. Ele disse que aquela oferta, meu irmão, para ele. Então não é o valor da oferta, meu irmão. Isso. É o que propõe do seu coração, meu irmão. É a atitude do coração, meu irmão. É a honra que está em quê? Em dar, meu irmão. É a honra de você servir. É a honra de você honrar aquela pessoa. Deus vê isso, meu irmão. A viuvinha. Poxa, aquilo não foi nada, mas Deus disse, aí é tudo. Pode botar milhões ali, mas aqueles 25 centavos, aqueles 50 centavos, para mim, é como se fosse o que todos deram. Amém, irmão? Porque não é a atitude do coração. Então é isso. Isso aconteceu também, a gente vê com Abel, né? Abel dá o seu melhor. Amém. Não foi a quantidade, foi o melhor. Melhor. Amém? Aleluia. É isso que a gente precisa entender. Eu me lembro que teve um culto aqui da diaconisa Liquinha, falando sobre honra e aquela coisa toda. E no final ela pegou uns envelopes com dinheiro. Amém. E deu a um bocado de pessoas. Eu fui felizado de pegar uma também. Eu digo, que coisa boa. Né? Se você é uma pessoa que semeia, que honra as pessoas, fica aberto também a receber sem nenhum preconceito. Amém. A gente fica com preconceito. Não quero não, você recebe, porque você deixa de abençoar outra pessoa. Amém, se você não é receber. Amém. 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 Porque Jesus talvez não queria pegar daquela mulher pobre, mas ele sabia que se ele não pegasse, ela não ia crescer. Que ela não ia produzir. Quem entende? Amém. E eu me lembro que ela deu um envelope. Na hora que eu peguei o envelope, quando eu sentei, eu disse, essa envelope não é sua não, é para outra pessoa. Eu digo, mas rapaz, é fogo, né? Aí fiquei olhando no carro, digo, quanto é que tem aqui? Eu digo, mas rapaz, não dá nem para saber quanto é que tem. Aí peguei mão beijada e peguei de outra pessoa. Por quê? Porque é dessa forma que Deus, na verdade, Ele faz. Amém? Amém. E tem semente que eu semei já aqui em Caruaru que eu vou receber em outra cidade. Amém. Deus falou comigo, dessa semente aqui que eu vou lhe abençoar no outro canto. Amém. Em outra cidade. Você já imaginou isso? Isso acontece? Acontece. Amém? Porque, de fato, irmão, Deus quer nos guiar. Mas é impossível a gente ser guiado por Deus sem que a gente, na verdade, entenda que vai ter, às vezes, uma perca. E essa perca é naturalmente falando. Ou seja, aos nossos olhos cru, não é? Mas quando a gente anda pela fé, a gente faz crente de que, na verdade, a gente está esperando algo em Deus. Amém? Amém. Confiando no Senhor. Ou seja, a carne não vai querer, não é? Amém. Vai ficar querendo... mas não faz isso não, rapaz, mas tu vai perder isso. E não, na verdade não vai perder. Naturalmente, parece que perde, mas não vai perder. Pelo contrário, você está só ajuntando. Amém. Vai ser benefício. Tem um texto lá em Eclesiastes que ele mostra sobre isso. Continua aí, diácono, que eu vou abrir lá, vou ler esse texto, mas pode completar aí o que você estava falando. Amém. A gente vê que se todos nós compreendêssemos mesmo acerca de honra, a gente ia honrar cada vez mais as pessoas. Porque
Quando a gente honra uma pessoa, a gente vai ser, falando que a gente vai ser beneficiado, eu estava vendo, beneficiado tanto quem honra quanto quem é honrado, né? E eu me lembro que quando eu trabalhava em uma estamparia, né, que algumas pessoas que de fora não sabem o que é estamparia, ou seja, auxiliar de silk screen, né? E aí a gente trabalhava, e isso tem um patrão nosso, que um gesto que ele fazia, ele ganhava, ele tinha mais de 20 funcionários. E ele, por todos os funcionários, ele não era cristão, e ele, por todos os funcionários, ele era respeitado, ele era honrado. E quando nós estávamos pintando as peças, que ele passava assim do lado da gente, da nossa mesa, ele olhava assim para ver se a peça estava correta. Ele falava para a gente: olha, eu não quero pressa, eu quero qualidade. Então, quando ele passava assim, olhava as peças, fazia: beleza. Meu irmão, essa atitude fazia com que a gente dava mais. Está entendendo? Porque Amém. o cara chegava e reconhecia, né, o nosso esforço, o nosso trabalho. Ele não falava nada, ele fazia: tá bom demais. E ia embora. E isso fazia com que a gente desse mais. Se estava bom, a gente queria melhorar mais para agradar ele, para honrar ele. Está entendendo? Amém. Mais de 20 camaradas, todos eles gostavam dele e ainda gostam dele. É interessante o que você está falando, né? Que eu vi de um líder no Brasil, e ele dizendo algo interessante. Ele disse: o que mais mata, às vezes, as ovelhas é falta de elogio dos líderes. Porque quanto mais você elogia, mais cresce, mais você motiva. E se você, na verdade, às vezes fica colocando pessoa no pedestral, você vai matar aqueles que, na verdade, estão começando a despontar. Quem entende? Porque aquele que está já despontado, ele não precisa tanto quanto. Por quê? Porque ele já está numa posição já de honra. Amém? É por isso que a Bíblia diz que aqueles que são menos reconhecidos no corpo, vamos dizer assim, menos vistos, devem ser mais honrados. Mas olha que interessante, Eclesiastes 11, versículo 1 diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias vai encontrar. Reparte o que tens com 7, até com 8, porque não sabeis que mal cairá sobre a terra. Ou seja, seja misericordioso com as pessoas. Amém? Ou seja, é questão de, às vezes, não julgar as pessoas pelos erros dela. Por quê? Porque se a gente for misericordioso, irmão, a gente mais na frente vamos precisar, talvez, de misericórdia. Amém. Quem entende? Amém. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Ou seja, em outras palavras, honre as pessoas. Não deixa que palavra torpe, palavra de morte saia da tua boca. Porque nós estamos numa carreira que cada um aqui precisa correr na sua raia. E um que puder fazer pelo outro é motivar e estimular o outro. Amém. E é isso que Deus Aleluia. espera da igreja. Motivação, honra. É a gente compreender que, na verdade, se eu faço parte do corpo, o irmão faz parte do corpo, eu preciso a cada dia, vamos dizer assim, motivá-lo, estimulá-lo, dizendo para ele que aquele dom que ele tem, talvez eu não tenha, mas Deus quer usá-lo a cada dia. Amém. Eu sei que é perigoso, questão da pessoa ficar elogiando a pessoa imatura. Como o ministro falou, isso é importante ter um equilíbrio mesmo. Amém. Mas é por isso que a gente entenda que, mesmo sendo um espírito, a gente temos uma alma. Amém? Amém. Que ela precisa de ser estimulada, motivada. A maioria dos líderes que você vê, que crescem em qualquer área, seja espiritual ou natural, são pessoas que motivam. Amém. Rapaz, não está tão, vamos dizer assim, não está perfeito, não está no máximo que a gente está esperando, mas eu estou vendo que você está dando o seu melhor. É a Amém. mesma coisa do filho, né? Você que tem filhos, você sabe disso, que já está grande, você motivou muito ele para que ele pudesse estar andando, pudesse ser um cidadão, uma cidadã, né? Porque se toda vez que ele fosse engatinhando, começasse a andar e cair, você fosse gritá-lo, desmotivá-lo, ele não quer avançar, não quer crescer. Então veja a importância da gente estimular, honrando mesmo uns aos outros, né? Amém. É um assunto importante que o ministro falou aí, né? E o pastor também, que temos que motivar, tudo bem, né? Mas se a gente for desmotivado, né? Porque a própria palavra diz também que não vai ter patrões, só patrões feitos esse que o ministro Del teve, né? Vai ter patrões que vai ser mal, irmão. É você fazendo o certo e ele dizendo: não, quero mais, quero mais. Isso não é motivação, meu irmão. Isso é esfolar o funcionário. Amém? Eu já trabalhei em canto assim, irmão. Né? Que o cara faz direito, faz tudo e ele sempre quer mais. E mais como? Se às vezes você pode dar só aquele melhor, aquilo ali. Né? E a Bíblia diz lá em Pedro, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18: vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, meu irmão. Né? Pronto, tem autoridade aí, não temos, meu irmão, autoridade, prefeitos ruins, senadores ruins, governadores ruins, tem, irmão, mas não fala mal dele, meu irmão, porque a gente tem que honrar os bons e os ruins, amém? Então você, principalmente você que é cristão, né, faz parte da família de Deus mesmo, meu irmão, não fala mal da autoridade não, irmão, você está chamando condenação para você está atraindo condenação para você mesmo,
Porque nós sabemos que nós temos que honrar. Não é concordar, irmão, é honrar. Né? Honrar é diferente de concordar. Né? Nós podemos honrar uma autoridade que ela é ruim. Você pode dar um presente a uma pessoa ruim, pode dar um presente a uma pessoa ruim? Pode sim, meu irmão. Né? Você pode dar um presente, pronto. A gente vê Herodes. Jesus honrou Herodes. Disse, meu irmão, não vinha autoridade de Deus se não viesse do alto. Mas Jesus estava honrando ele, meu irmão. Ele sabia que ele era uma autoridade. Jesus sabia que tinha que ir para a cruz. E nós temos que honrar as autoridades ruins também, meu irmão. Amém? Isso aí. Para a gente encerrar, eu só quero ler esse versículo aqui, não precisa abrir, tá certo? Está também aqui em Provérbios capítulo 11, versículo 24, que diz o seguinte: o que distribui com generosidade enriquece, o outro que retém mais do que é justo empobrece. A alma generosa vai prosperar. Amém. Quem der a água aos outros também receberá. Então fica com essa palavra no teu coração, tá certo? Que você possa regar essa palavra. Amém. E entender que nada acontece por acaso, irmão. Amém? Todas as pessoas que cresceram na área espiritual e natural foram pessoas que entenderam o princípio da honra. Aleluia. Então, não é a questão, como a gente ouviu, do valor. Amém? A gente sabe que dizimar, já está falando que é 10%, mas questão de ofertar, tá certo? É o que propôs no seu coração. E pode ter certeza que nunca o que Deus propõe no teu coração vai ser para dar prejuízo. Pelo contrário, é para que possa a cada dia, de fato, te abençoar. Amém. Porque quantas das vezes isso já aconteceu na minha vida? Eu me lembro que teve um dia, não sei se foi R$10 que a Alantes me deu, quando eu ia descendo do púlpito, depois que eu dizimei. Foi R$10, Alantes. Foi R$10. Eu tinha dado R$10, você estava com R$10 no bolso. Aí eu disse, mas eu só estou com esse. Mas veio no meu coração para dar os 10. Eu disse, mas rapaz, vai ficar liso. Mas eu peguei e dei os 10. Quando eu desci, aí ele pegou, Alantes pegou o filho do pastor, me deu R$10. Aí na hora eu disse, você, na verdade, eu não queria seus R$10, só queria ver sua atitude. Amém. Amém? Então tem coisas que na verdade Deus só quer ver a obediência, irmão. Amém. E se a gente conseguir, de fato, entender que Deus está esperando fidelidade no pouco, irmão, vamos chegar no muito, com certeza. Aleluia. Aí tem ouvido aqui que semear é opcional, mas colher não. Agora uma coisa a gente precisa entender: se você na verdade não tem nada, essa é a melhor área, o melhor momento de fato você começar a ter experiência com Deus. Porque tem pessoas que dizem assim, rapaz, quando eu tiver muito, sabe, eu vou comprar um terreno bem grande para a igreja, eu vou fazer tudo na igreja, coisa e tal. E às vezes a pessoa não é fiel no pouquinho que tem. Sabe quando ela vai fazer isso? Nunca. Agora, se você for fiel no pouco, irmão, dê o som do coração. Amém. Vai chegar aquela quantia que você está esperando. Aleluia. Amém? Pode ter certeza que você vai ser um financiador do reino de Deus. Aleluia. Assim como aquela mulher foi para o profeta, assim como as mulheres foi para Jesus também, tá certo? Então, nesse momento, a gente vai passar as considerações finais do ministro Del. Amém. Resumindo bem rapidamente o que o pastor acabou de falar, é que eu não vi, ninguém aqui viu alguém que honrasse a Deus e tivesse prejuízo na vida. Amém. É verdade. Então, cumprir a palavra, ser obediente, né? Só quem teve prejuízo foi Saul, quando desobedeceu ao Senhor, que era para matar o rei. Houve um grande prejuízo que ele perdeu até o reinado. Mas qualquer pessoa que honra ao Senhor, que obedece ao Senhor, jamais terá prejuízo. Quero agradecer a Deus pela honra de estar aqui, pela vida do pastor Adilson Santos, pastor Ailson, né, pelo privilégio e honra de ter nos convocado para estarmos aqui, e pela vida de vocês que estão aí também nos honrando com a presença de vocês, com a audiência de vocês, e por todos aqui que estão aqui agora nesse momento presencial. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Aleluia. Gostaria de dizer também que se você, meu irmão, não pôde honrar seu pai e sua mãe enquanto eles estiveram vivos, você pode honrar outra pessoa da sua família que está viva ainda, meu irmão. Porque eu me lembro da história de Mefibosete, mesmo Saul estando morto. Davi honrou a vida de Saul pela vida do neto dele. Se não me engano, era o neto dele, Mefibosete. Diz, manda chamar ele, manda ele sentar na mesa do rei. Então, meu irmão, você pode ainda honrar uma pessoa. Mesmo seu pai ou sua mãe, ou alguém que você queria honrar, estando morto, você pode honrar uma pessoa viva, meu irmão, para considerar, amém? Então, essas são minhas considerações. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém. Então, olha, você que quer dizimar, tá certo? Que quer ofertar, você, claro, vai dizimar, que é do ministério. Se você faz parte do ministério, dizima lá, tá certo? Mas você pode ofertar aqui também, que faz parte do corpo de Cristo. Nós somos uma boa terra, posso de verdade falar isso para você. Olha, está aí, já está aí, né? No telão já, se você quer também depositar, tem essa conta aí, tá certo? Aleluia. Você pode depositar nessa conta. Eu quero ofertar e dizimar presencial. Você pode vir à noite, tá certo? Só não na terça-feira, mas a semana inteira tem culto aqui, você pode fazer isso. Amém. Sempre vai ter alguém aqui para receber. Tá ok? Amém. Eu quero ler esse versículo aqui para a gente encerrar, para você ver a importância, mesmo Jesus sendo perfeito,
mulheres com condições, ela abençoava o ministério de Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 8, o versículo 2 diz: algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de doenças, também ia com ele. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que servia, honrava Jesus com seus bens. Aleluia. Então, se Jesus ele era honrado com os bens, imagine os seus discípulos. Então, a gente entende que a cada dia Deus vai abrir nossos olhos, nosso entendimento, mas uma coisa é certa, irmão, você tem que, na verdade, meditar nisso e tem que concordar comigo, pelo menos a respeito disso. Me mostra um ministério que é poderoso financeiramente falando, rico, financeiramente falando, que as suas ovelhas não enriqueceu primeiro. Quem entende? Nenhum ministério cresce se as ovelhas não crescem. Se um ministério está crescendo na área financeira é porque você está sendo abençoado. Amém? Então não deixe que o diabo te roube. Tenha uma vida de honra e a tua vida vai ser para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Amém? Vocês foram abençoados? Amém. Fica de pé, vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade. Também eu Aleluia. louvo a Deus pela vida de cada um que compartilhou, estava aqui comentando também. Não vai dar tempo de falar no nome de todos, que Deus possa abençoar cada dia pela prática da vida de cada um de vocês, tá certo? Aleluia. Em nome de Jesus. Então amanhã não perde, tá certo? Fique conectado aí conosco para que você possa crescer e avançar. E nesse momento, para quem está aqui presencialmente, você pode ofertar e dizimar, tá certo? Aqui nessas colunas, tá ok? Aleluia. Vamos lá, você pode fazer isso? Amém. Onde eu for as suas bênçãos, Me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, a minha entrada e minha saída, bendita será. sobre nós há uma promessa. Manel, Prosperarei, transbordarei. meus celeiros fartamente, Se encherão a minha casa terá sempre sua provisão, onde eu puser a planta dos meus pés. possuirei. Sobre nós há uma promessa. Transbordarei do Prosperarei, Senhor. transbordarei. Na direita, Na esquerda, na minha frente e para trás. na direita, Para a esquerda, na minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado. Em tudo que eu faço, sou abençoado. Amém. Glória a Deus. Com o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, repouso sobre a vida de cada um de vós. Que assim, diga amém. Amém. Dê um aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam abençoados pela prática. Amém. Amém. de bênçãos o Senhor preparou para nós, e em todas as coisas somos mais do que vencedor. Vai, Del! Todas as coisas O Senhor preparou para nós, em todas as coisas somos mais do que vencedor. Por todo lado, eu em tudo